música é minha vida. São José do Rio Preto foi fundada em março de 1852, mas somente em julho de 1894 que o município foi criado. A primeira banda de música da cidade foi a Banda do Pedro Amaral, criada por volta de 1898 pelo seu irmão José Severino do Amaral Sales. Na virada para o século XX, algumas bandinhas já animavam os finais de semana no coreto do Jardim Velho, como era chamado a Praça Dom José Marcondes, e os primeiros carnavais de rua que aconteciam na Rua Bernardino de Campos. Nas décadas de 1920 e 1930, surgem novos conjuntos musicais, como o Jazz para Todos, liderado pelo maestro e pianista Osmar Milani, que depois virou a Orquestra para Todos, e um conjunto musical sob a regência do maestro Rafael Quaranta. No início da década de 1930, as big bands invadiram os salões de baile pelo mundo. Em 1931, surge a Jazz Band, conjunto do tempo da escola Dom Pedro II, um dos melhores conjuntos de todos os tempos na cidade. Entre os músicos estavam o futuro maestro Zacarias, que brilhou no Rio de Janeiro, e Pedrinho e José Moura, irmãos do nosso inesquecível Paulo Moura. Com o sucesso das big bands, muitas orquestras surgiram no interior. A partir das décadas de 1950 e 1960, muitas orquestras são formadas na cidade. Entre elas, a Renato Pérez e sua orquestra e a Orquestra Icaraí, do percussionista Álvaro Francisco Alves, o famoso Álvaro das Maracas. Mas quem chegou para dominar foi os modernistas, liderado pelo maestro e pianista Luiz Carlos Ribeiro. Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Eu estudei primeiro com um sargento, que era do tiro de guerra, eu estudei, depois entrei com a dona Dalma Pagliuso. Sim. E depois eu fui para o conservatório, Etelvina Ramos e Ana, formei em acordeon. Aí eu fui para São Paulo,
Campinas, fiz curso lá na PUC de cantor fiônico. Comecei a tocar no Jussara, que era um bar que tinha, e já tocando piano. Piano. E eu tinha um conjunto de Caraí, do Álvaro Francisco Alves, um ritmista, e ele me chamou. E o Fará tocava lá. E eu fui para acordeão. Então eu fiquei mais ou menos 6 meses para acordeão. 6 meses grudado do lado do piano do Fará, olhando. Você sabe que a gente aprende olhando. Bom, a princípio de tudo, Fernando, em Uchoa tinha uma orquestra que chamava Orquestra Xangô. Lá eu, jovenzinho de tudo, eu perambulava por ali, querendo tocar e não sei o quê, aí aquela orquestra existia. Lá o Luiz Carlos tinha sua participação nessa orquestra. Ou escrevia, qualquer coisa assim. Ele tinha, o início dele foi lá. Então, mas depois que eu vim para Rio Preto, vim para trabalhar no show, trabalhava no jornal, né, no Choense. Aí vim para Rio Preto trabalhar em tipografia. Então, eu era compositor. Compositor é o cara que monta, tal, aquela coisa toda. Eu já assim, engatinhando na música, fui parar na Orquestra Para Todos. Na Orquestra Para Todos, aquela que fazia o cinema, né? O pessoal dançava antes, depois ia para a sessão cinematográfica. Aí, em 1959, por aí, finalmente, monta-se a orquestra Os Modernistas. O Cantinflas era para ser o percussionista. Mas não sei o que aconteceu, que não deu certo, tal, não sei o que lá. Aí surgiu o Luiz Carlos na minha vida. A sua história com gravações de LPs começou, creio que em 1958, quando foi convidado a participar como pianista na gravação de um conjunto orquestral de Bauru, chamado Brasília Ritmos, que, pelo que sei, ele chegou um dia antes e eles não tinham nenhum arranjo pronto para gravar. E ele atravessou a noite escrevendo os arranjos para gravar no outro dia. Isso é fantástico. Depois disso, através da gravadora Chantecler, nos anos 60, gravou mais 3 LPs, 2 com a orquestra Os Modernistas e um com o cantor Antônio Neto. E o sonho nosso era andar por aí tudo. E olha, Os Modernistas foi o melhor conjunto orquestral. Tem um menino aí, puxa vida, ele está indo bem e tal, né? Vamos dar uma oportunidade para ele. Os outros falam, não conheço, eu não sei quem é. Não, mas vamos lá, eu fui. Aquele começo, aquela coisa ruim. Ele, vamos lá, hein, vamos lá. Aí eu entrei nos Modernistas. E sempre ele, o Luiz. Aí começou a tocar e começou a surgir a arte cênica minha. Quem estava comigo? O Luiz. Primeira coisa que nós fizemos foi que ele pegava o acordeão e eu fazia o papel de um ceguinho, né? Ele tocava uma valsa, né? Olha pro ceguinho, não sei o que lá. Eu falei, quem quiser dar dinheiro está aqui, não sei o quê. As brincadeiras, no baile, parava para fazer essas brincadeiras, o pessoal rachava de rir, entendeu como é que é? Veja bem, o que é o conjunto orquestral? Antigamente tinha as orquestras com 20, 22 Sim. figuras, né? Então a gente estudou, inclusive vimos isso através de outros. Tinha um conjunto no Rio de Janeiro chamado Os Copacabanas. E tudo músico especial. Então nós ouvimos aquele conjunto e falamos, peraí, nós vamos fazer arranjo, tinha eu e o Mário Pérez, que éramos arranjador, vamos fazer os arranjos tudo baseado naquele povo. Nessa gente. Na forma, não era copiado. Sim. Na forma, que eram 3 saxofones, um trompete e um trombone. E aí foi surgindo. Aí o modernista crescendo, e esse homem escrevendo os arranjos, e a coisa foi crescendo de uma tal maneira que chegou ao ponto que ele só vendia baile por telefone. A L. Ribeiro
ela começou acho que nos anos 60, e que meu pai sempre, além de tocar, sempre vendeu. Inclusive tem uma cadernetinha com anotações dos bailes que eles vendiam dos modernistas, né? Que inclusive tem até uma coisa lá que acho que nunca vi isso, que teve um mês que eles fizeram 32 bailes. Fizemos 32 serviços em 31 dias. Por que 32? Tocamos uma formatura dos caras que nós íamos fazer a formatura à noite no almoço. 32 serviços que dá para montar, porque eram 2 caixinhas de som. Então, e uma banda que ele montou, essa coisa que ele criou, uma coisa maravilhosa, uma coisa que todo mundo babou. Inclusive o Ed Mota, há pouco tempo, perguntou, escuta, cadê aqueles modernistas? Que ele amava esse grupo. Você juntava para ter o quarteto de trombone, Sim. você juntava o saxofone, então você formava um quarteto. Quando você queria um trio de trompete, você punha 2 sax tocando mais o alto. Mas lá em cima... E o sax tenor, que é mais lá, fazia o naipe, porque era o trompete que puxava o naipe, parecia o naipe de trompete. Meu filho fala, pai, essa gravação eu já rodei tudo que você pode imaginar. Essa gravação do Tabu, nenhum arranjo chega perto do que esse arranjo do Tabu que vocês fizeram, que o Luiz Carlos é que fez o arranjo. Aí então, o Baltazar também, né? O Baltazar, tinha uma música que ele fazia o elefante, né? Ele fazia lá, e eu fazia os bichos. E tudo, inclusive os bichos até, a caneca fazia entende? Junto. Até isso eu conciliava, entendeu? No meio da década de 1960, os modernistas já não mais existiam. Luiz tornou-se um dos maiores empresários de venda de shows de todo o interior. A onda agora era o Iê Iê Iê, com a Jovem Guarda. Mas Luiz resolveu andar na contramão e montou um dos maiores conjuntos musicais de toda a cidade, o Original Som. Bom, primeiramente eu passei por várias bandas em Rio Preto, na época tinha muitas, né? Comecei nos Protons, depois no Júpiter Som, depois nos Mugs, depois no Super Sound Six, que era do William Cegão lá, na época do Cazé, Mari Pérez, Sanica, foi e tal. Aí no Super Sound Six, quando terminou o Super Sound Six, o Luiz Ribeiro me levou para a banda dele, que era o Original Som. Arranjo tudo do Luiz. Ele tirava as músicas, já escrevia tudo e passava para a gente. A gente ensaiava e ia fazer os bailes, né? Eu trabalhava num escritório aqui em São José do Rio Preto. Eu tocava mal o violão, porque o meu pai, que estava me ensinando, deu as primeiras aulas ali em 67, e eu saí batendo cabeça, né, para aprender. Caí no Apocalipse em maio de 72, através do Toninho Cury, que era o proprietário na época. Alceu Secato, Álvaro Secato, Camim, Toninho Cury e eu. Aí, de 74, eu comecei a fazer freelances. Passei e entrei no The Five Kings, que era uma banda local também. A partir de 75, aí em 75, para ser mais exato, no janeiro, fevereiro, eu saí do The Five Kings e ingressei na Tropical, ou melhor, na Original Estilo Som. Original Estilo Som. Ingressei aí em 75.
Foi até surgir o Gregório, na época que aí o Luiz montou a Tropical dentro do Original Som. Entendeu? A base da orquestra era o Original Som. Quando foi a partir de abril de 75, seu pai teve a ideia brilhante de montar a Tropical Brazilian Band. Então, eu peguei esse começo da Tropical, quando o Gregório começou a ensaiar, vinha a Rio Preto ensaiar, nós ensaiando antes primeiro para preparar o repertório para ele chegar e só passar, como foi feito. Maravilhosa. Paralelamente, Luiz começou a acompanhar nas viagens o internacional cantor de boleros Gregório Barrios. Daí surgiu a ideia de montar uma nova orquestra para abrir os shows do cantor. Assim nasceu a Tropical Brazilian Band. Solamente una vez amé la vida. Mas como eu viajava muito, e eu quando eu levava o caso do Gregório Barros, cantor de bolero, eu que acompanhava. Então eu vendi o Gregório e acompanhava. Mas foram vários shows. E eu sempre tive na ideia, e ele também. Ele falou, olha, eu não quero morrer, ele falou, sem cantar nesses bailes, cantar como orquestra. Eu falei, olha, e ninguém quer coisa melhor do que eu, do que formar uma orquestra com música, com mambo, com bolero, com música tropical. Tropical, música latina. Música latina. Oi, o amor, ai, ai, amor bobagem que a gente não explica, ai, ai. E a Tropical embalou aí com o Gregório Barros. Então nós dávamos início ao baile normal. E a orquestra não, é um espetáculo. Certo. A orquestra muito boa. Maravilhosa. A Tropical Brazilian Band foi a maior tacada de mestre da história musical de Rio Preto. Eu desconheço qualquer outra coisa que se aproximasse. Em 1975, assinou contrato com a gravadora Continental para a gravação de 3 álbuns intitulados como Noite de Nostalgias, com a sua orquestra Tropical Brazilian Band e o cantor Gregório Barrios. Fazer uma gravação na Chantecler naquela época. Não era para qualquer um, né? E na Continental, com o Gregório Barrios, nós gravamos 3 LP com o Gregório. 3 LPs. Que bacana. Noite de Nostalgia, Tropical Brazilian Band e Gregório Barrios. Gravamos na Continental. Eu participei do primeiro disco da Tropical Brazilian Band pela Gravodisc lá em São Paulo. Foi em 1975, exatamente. Foi uma experiência. E a quem eu devo? Aula escala de novo, hein? Já vinha de antes o esquema da Tropical, que todo mundo queria, né? Então a gente saía daqui, ia para Curitiba e ficava lá 15 dias, fazia peão em Curitiba e tocava nas cidades vizinhas todas, ou dentro de Curitiba, que na época tinha 26 clubes lá, a gente tocava em todos, nós tocamos em todos os clubes lá. E fazia a região de Curitiba ali, tudo, aquelas cidades todas, praianas, tudo, entendeu? 75 foi uma escola para mim ali com a Tropical Brazilian Band, incrível. E uma escola de comunicação, de carisma, com o Gregório Barros na pista. Eu nunca esqueci. A condução absoluta, firme, natural e transparente do Luiz Carlos Ribeiro com relação a tudo que ocorria. Ele do palco fazia o piano. Em 76, meu pai já me levou na Gravodisc para fazer o segundo LP. E, inclusive eu participei tocando percussão, né? E para mim aquilo foi o primeiro contato que eu tive com o estúdio de gravação, né? E aquilo para mim foi uma coisa fantástica. Eu com 12 anos de idade num estúdio gravando, né?
E então foi uma experiência novinho e pouco tempo depois, 1 ano depois ou 2 depois, eu já passei a ser o baterista da orquestra. A Tropical Brazilian Band atravessou fronteiras e chegou, com o disco 25 anos de Mambo, a ser trilha de 2 novelas da Rede Globo. O sucesso foi grande, mas dinheiro que é bom, Luiz não viu até hoje. Mas os arranjos que tinha ali é uma coisa assombrosa. Até meu filho disse assim, pai, esse disco de Mambo ficou muito, mas muito legal. E o recurso que a gente tinha, pô, gravava dentro dos biombos, gravava todo mundo junto, sabe? Cada um dentro do seu biombo, um aqui, percussão lá, pá, pá. E eu fui convidado. E no dia antes da gravação, eu não sei o que aconteceu, eu não podia ir. Ele pediu, não, Boca, pelo amor de Deus, você tem que vir gravar. Ficou bravo, eu vou te buscar onde você estiver. Não sei o quê. Falei, ô Luiz, tá. Aí acabei, fui e gravamos esse disco, que foi um assombro. Foi também uma oportunidade que ele me deu de aparecer nesse disco de 25 anos de Mambo. Aí o Gregório morreu em 79, né, dezembro de 79. Aliás, estávamos em Curitiba, fizemos o baile de formatura da Faculdade de Medicina. E na volta nós viemos para Rio Preto e ele foi embora para São Paulo. Na estrada, já ouvi pelo rádio que ele tinha morrido, Gregório. Foi aquele choque, né? A banda estava, todo mundo, né? Já acreditando naqueles serviços que viriam pela frente e tal. Aí foi aquele caos, né? Chocou tudo. Aí veio outras pessoas no lugar do Gregório, mas não funcionou. Veio Aguinaldo Raiol, ficou uns tempos com a gente, Francisco Egídio, Carlos José, Francisco Egídio. Mas não tinha... era outro esquema, sabe? O show era diferente, já não tinha mais aquele ênfase de Gregório e tal, porque o Gregório tinha o público dele, né? A morte do cantor Gregório Barrios abalou as estruturas da Tropical Brazilian Band. Mas a L. Ribeiro Promoções Artísticas se firmava como uma das maiores do país. A firma L. Ribeiro cresceu tanto que já não tinha mais tempo. Com mais de 60 anos dedicado a essa profissão, a história da música de Rio Preto passa pelas mãos do meu pai. Através do seu escritório de promoções artísticas, L. Ribeiro, chegou a ter mais de 100 conjuntos musicais, como eram chamados na época do Brasil, em seu casting sob sua responsabilidade. Gerou trabalho durante mais de 30 anos a esses músicos como empresário artístico. Paralelo a esse trabalho, sempre foi um ícone, uma referência como músico, pianista. Formou várias bandas, orquestras e com seu apoio muitos músicos formaram suas bandas também. Porque a L. Ribeiro, meus amigos, era assim, um centro, uma referência no Brasil com relação a produções, com relação a vendas, absoluta. As grandes bandas de São Paulo que eu vinha na L. Ribeiro e acompanhava, os grandes nomes, os grandes artistas do Brasil, as grandes bandas do Brasil se sediavam na L. Ribeiro de São José do Rio Preto. Olha a categoria disso. E eu estava aqui, na L. Ribeiro. Olha que orgulho. Na década de 1990, Luiz passou a Tropical para os amigos Walter e Nico, abriu uma livraria de livros religiosos e passou por momentos delicados de saúde que o obrigaram a ficar um longo tempo longe do seu piano. Voltou a tocar, de surpresa, num show no Teatro Municipal, deixando todos de boca aberta com o seu conhecimento musical.
Após o sucesso da apresentação no Teatro Municipal, o mestre estava de volta. Arranjou, tocou e organizou o show de lançamento do disco do seu velho parceiro e crooner de suas orquestras, Antônio Neto, o Nico. O espetáculo Antologia Musical Rio Pretense vai reunir hoje à noite os maiores nomes da música de Rio Preto. A gente conseguiu reunir 5 deles aqui no palco. No piano, Luiz Carlos Ribeiro e Roberto Fará. Os cantores Antônio Neto e Nadir Carvalho e o ritmista Álvaro das Maracas. Aqui a meu lado está o produtor do espetáculo, o Fernando Marques. Fernando, vai ser uma noite de nostalgia? Não, na verdade será uma noite de realidade da música riopretense, né? Porque aqui estão reunidos os maiores nomes da nossa música, as pessoas que fizeram a história da nossa música. Na sequência, o maestro participou do show do Dia dos Músicos, acompanhado de seus amigos de longa data e estrelas. Mas o melhor ainda estava por vir. Luiz fez com Renato Pérez uma apresentação de gala no Festival Internacional Paulo Moura, no Centro Regional de Eventos. Na virada do milênio, Luiz torna-se exclusivo do Rio Preto Automóvel Clube, onde teve até a oportunidade de reunir novamente a sua orquestra, Os Modernistas. Nos últimos anos, gravou vários discos solos e continua a desafiar o tempo, o ritmo e a harmonia. Por fim, Luiz Carlos e suas orquestras tiveram todo o reconhecimento que merecem no importante livro Big Bands Paulistas, dos escritores José Ildefonso Martins e José Pedro Soares Martins. Comemorando mais de 60 anos de carreira, o maestro Luiz Carlos Ribeiro tornou-se o patrono do Festival de Música de São José do Rio Preto. Sempre foi um super-herói para mim, né? O Luiz, ele tem uma orelha que os caras falam que é orelha de cachorro, né?
Ele ouve o trem e já vai para cima. Não tem, a tonalidade já tem automaticamente no ouvido dele. O cara entrou cantando, ele já está em cima e não tem. Para ele não tem não. Não tem não. O cara o homem é um verdadeiro artista. Pai dos músicos. Ele comprava instrumento para um, dava instrumento para outro. Eu devo o meu início, a minha carreira, até onde eu cheguei. Se eu tiver que olhar para trás, aquele início maravilhoso, foi com ele, foi com você, Luiz. Foi coisa maravilhosa que você fez na minha vida. Eu vou te agradecer eternamente isso aí, viu, velho? Luiz Carlos Ribeiro, muito obrigado. Eu te admiro muito, cara. Recentemente, num show promovido pelo Sesc Rio Preto, Luiz recebeu todo o reconhecimento que merece de novas e velhas gerações de músicos da cidade. Foi aplaudido de pé, acompanhando a cantora da nova geração, Tione Salinas. Quem sabe, sabe, e faz ao vivo. Maestro Luiz Carlos Ribeiro, com o qual eu tenho, assim, uma gratidão imensa de ter trabalhado tanto tempo e hoje vai ser mais do que tudo, ímpar. Oh. Não pode mais meu coração viver assim, dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia a emoção que chora dentro do meu
Carlos Iver. Gratidão, meu querido.